Comecei a gravação, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para fazer a explicação da atividade de hoje. A atividade de hoje é da página 31. Vocês vão realizar a sessão lápis na mão. Ali na número 1 diz assim: você conhece o caranguejo ermitão? Ele procura abrigo em conchas vazias, as quais carrega enquanto se locomove. Às vezes, há anêmonas do mar presas à concha. Por apresentarem tentáculos com substâncias que queimam, elas conferem proteção ao caranguejo ermitão, enquanto ganham uma carona pelo fundo do mar. Aqui do lado tem um caranguejo ermitão com a anêmona do mar em cima. A. Quais seres vivos participam dessa relação? Essa relação que está escrita aqui, quais os seres vivos que participam? Né? Bem fácil. A resposta está do lado, né? B. Alguma das espécies é prejudicada ou beneficiada? Explique sua resposta. Aqui nessa questão aqui, ó, o caranguejo ermitão ou a anêmona do mar, elas são prejudicadas ou elas são beneficiadas um com os outros? Um com o outro. Vocês vão anotar a resposta aqui na B. C. Que nome essa relação recebe? Se elas são... Eu não posso falar senão da resposta. Mas, enfim, qual é a relação delas aqui? Aqui na letra B, vocês vão colocar se elas são beneficiadas ou prejudicadas, né? Então, conforme for a resposta da B aqui, vocês já vão estar respondendo a C também. Vocês têm que colocar qual é a relação, se é uma protocooperação, se é um comensalismo ou se é uma sociedade, aqui na C. Número 2. As anêmonas do mar também participam de outra relação. O peixe-palhaço tem um revestimento em seu corpo que o impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra seus predadores e a anêmona se beneficia utilizando os restos de alimento. De acordo com essa descrição, a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar é um exemplo de comensalismo, sociedade ou protocooperação? Explique a sua resposta. Então, aqui vocês vão explicar qual que exemplo que é essa relação deles, se é comensalismo, por que é comensalismo, se é sociedade, por que é sociedade, e se é protocooperação, por que é protocooperação, certo? Depois, continuando na página 32. Leia o texto com atenção. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores. As folhas da bromélia podem acumular água da chuva, formando um pequeno reservatório, onde vivem larvas de insetos e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Sobre a relação descrita anteriormente, aqui nesse texto aqui, complete a frase a seguir. A relação entre a bromélia e a árvore, assim como a relação entre as larvas de inseto e a bromélia, é chamado de tananã. Vai ter uma relação aqui. Protocooperação, comensalismo ou sociedade. Pois apenas um dos envolvidos é tananã, sem causar tananã ao outro. Então, vocês vão completar aqui com as palavras. 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre dois animais que vivem em grupos. Neon cardinal, que é um peixe, que ele vive em cardumes, não há rainha no cardume dele. Todos os peixes do cardume são férteis, ou seja, podem ter filhotes. Os peixes nadam juntos, mas não dividem as tarefas entre si. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume traz vantagens para a reprodução e a defesa contra outros peixes. Do outro lado, tem a abelha europeia. É um inseto que vive em colmeias. Há uma rainha na colmeia, apenas a rainha põe os ovos. As abelhas dividem entre si a coleta de néctar e pólen.
o cuidado com os ovos e as larvas, a produção de mel e a defesa da colmeia. As abelhas não podem viver sozinhas, apenas em grupos. De acordo com as características apresentadas, assinale a resposta correta. A relação entre os peixes do cardume é um exemplo de comensalismo, proctooperação ou sociedade? A relação do peixe aqui. Então, vocês vão reler novamente e vão marcar o que é. A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como comensalismo, protocooperação ou sociedade? Vão reler novamente aqui e vão marcar a alternativa correta. B. Explique a diferença entre as duas relações ecológicas descritas na atividade. Explique a diferença entre as duas relações ecológicas descritas na atividade. Relações ecológicas é a característica, ou seja, elas são comensalismo, proctocooperação ou sociedade. Então, vocês vão explicar. O cardume do peixe é uma coisa, certo? A abelha da europeia é outra. Então, vocês vão me explicar por que uma é uma coisa e por que a outra é outra. Vão explicar para a professora por que dessa relação. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Se o peixe é comensalismo e a abelha é proctooperação, vocês vão ter que explicar por que o peixe é comensalismo e por que a abelha é proctocooperação, tá? Não é isso, eu só dei um exemplo, ok?